Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022 e nós estamos, nesse momento, com você, com os principais fatos que se tornam notícia. Vai ao ar mais uma edição do Conecta News, em todas as plataformas da Conecta Mais TV e pelo canal 8 da Adil TV. Os destaques dessa sexta-feira, entre meio do feriadão, pela região, mutirão contra o mosquito da dengue mobiliza a cidade de Protásio Alves. No estado do Rio Grande do Sul, o governo faz a entrega de 62 novas viaturas semi-blindadas para a Brigada Militar. O destaque do esporte é que o Grêmio sai do jejum e vence o Guarani com 3 gols de Diego Souza em um retorno magistral. Pela economia e agricultura, as exportações de frutas têm um aumento de 2% no primeiro trimestre aqui no Brasil. Pela política, o presidente Jair Bolsonaro concede indulto presidencial a deputado condenado pelo STF. E nas informações internacionais, Boris Johnson considera que a guerra na Ucrânia se arrastará até o final do ano que vem. Nos destaques e nas matérias do bloco Acontece dessa noite, você terá aí as novidades da escolinha de futsal do Guabiju. E na agricultura você verá como funcionam os modelos de pastagem adotados em Fagundes Varela. Todas as noites nós chegamos até você com o apoio dos nossos patrocinadores. A Dilnet Telecom, conectando você ao mundo. Paludo Pneus, qualidade e segurança na rede autorizada Vipal. Revitale e Grupo do Joelho Mote, saúde e bem-estar. Unimed Vale das Antas, o seu plano de saúde está na Roda Pneus, o autocenter completo da nossa região. Gobi Lupo e Scala, loja de roupas íntimas em Nova Prata. E a partir de agora, nesse primeiro bloco, os destaques das notícias locais, começando pela capital nacional do Basalto, Nova Prata, que teve a retomada da campanha de repovoamento dos rios. Na manhã de hoje, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento retomou a campanha de repovoamento dos rios. São aproximadamente 11 mil alevinos de espécies como lambari e jundiá que estão sendo distribuídos ao longo do dia, nos rios, arroios e afluentes que cortam o município. O objetivo principal da ação é a preservação das espécies de peixes e, por consequência, que realizam o controle natural do mosquito borrachudo. Nas informações da cidade de Nova Bassano, estão abertas as inscrições para o 3º concurso fotográfico de Nova Bassano, com o tema Revelando o seu olhar por Nova Bassano, 58 anos de vivência. O concurso será apenas na categoria amadora e a premiação ocorre no dia 21 de maio. As inscrições começam hoje e vão até o próximo dia 6. As fotos vencedoras vão estampar o calendário de eventos do município do ano que vem. A inscrição é feita mediante e-mail com envio da fotografia para imprensa@novabassano.rs.gov.br. com o nome completo do autor e o título representativo da imagem. As 3 fotos mais curtidas do Facebook estarão selecionadas. As demais serão eleitas pelo júri especializado. E os prêmios para as 13 fotografias vencedoras: em primeiro lugar, R$ 300, em segundo lugar, R$ 200, em terceiro lugar, R$ 100 e do 4º ao 13º uma premiação de R$ 50. E nós estaremos acompanhando para ver quais serão os retratos de Nova Bassano para este ano. Nova Araçá e as definições sobre a campanha de vacinação que também ocorrerá amanhã, no sábado, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 no Centro Municipal de Saúde. Terão vacinas exclusivas para as crianças, a segunda dose e as que estão em atraso. E vacinação também contra a influenza para pessoas acima de 60 anos. Repetindo, é amanhã, dia 23 de abril, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 no Centro Municipal de Saúde de Nova Araçá.
Nas informações da cidade de Paraí, os vigilantes mirins visitaram a Granja São Francisco. Na última terça, dia 19, os alunos do 5º ano da Escola Mateus Dal Poço, participantes do projeto Vigilantes Mirins, estiveram visitando a Granja São Francisco da família Morés, na comunidade da Barra Seca. No local, a família trabalha com a criação de 10.000 porcos no período de creche, onde os animais são ensinados a comer após o desmame. Os alunos visitaram as instalações da granja e receberam explicações sobre o funcionamento do local e também o emprego de toda a tecnologia voltada à criação de suínos. Pelo Guabiju, as informações da festa junina para a cidade. Será dia 17 de junho, a maior festa junina da região. Em breve, maiores informações, começará a partir das 19 horas e o clima de São João já vai tomando conta das festividades locais. Por André da Rocha, a campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente. A campanha para a doação de impostos sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de André da Rocha está vigorando. Apoie projetos e ações voltadas para o atendimento das crianças e adolescentes através da doação do imposto de renda remetido ao Condica Municipal. As notícias para Protásio Alves destacam o mutirão do município contra o mosquito da dengue. A Secretaria Municipal de Protásio Alves realizou na segunda-feira um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. O trabalho, coordenado pela agente de endemias Jordana Castanha, contou com a participação das agentes comunitárias de saúde do município. O foco do mutirão foi o rastreio e a eliminação de focos de larvas do mosquito. A secretária de Saúde ressalta que todos devem cuidar do seu espaço, evitando a proliferação do mosquito, com atitudes simples como tampar caixas d'água, não deixar acumular água nas lajes, manter os lixeiros fechados, utilizar areia nos vasos de planta, deixar as garrafas ou recipientes de cabeça para baixo, lonas devem permanecer esticadas e a água deve ser retirada dos pneus. O número de casos de dengue está crescendo em todo o Rio Grande do Sul e na região não é diferente. Solicita-se a colaboração da população local de Protásio Alves, pois a saúde pública é de responsabilidade de todos. Por Vila Flores, o destaque vai para o início do Campeonato Vila Florense de Futsal, que começa amanhã. No dia 23 de abril, inicia o Campeonato Vila Florense de Futsal. Os jogos serão disputados a partir das 18 horas do sábado no Ginásio Municipal João Conte, ao lado da Prefeitura. O Poder Público fará uma singela cerimônia de abertura antes da partida. A primeira rodada será o confronto da Nova Era contra o Vila Nova. Fibracinos encara o União, o Faixa Azul pega o Caravaggio e o Juventude também encara o Vila Nova, time B. A Coordenadoria de Esportes convida a todos da região para prestigiar os jogos e fortalecer a competitividade dos esportes em Vila Flores. Por Cotiporã, as informações de que a campanha de vacinação segue em plena operação. A Secretaria de Saúde e Assistência Social Cotiporanense realizou atualmente as campanhas de vacinação contra a influenza, o sarampo e a Covid. Nas informações podem ser conferidas aí os públicos que já receberam os imunizantes e o cronograma de vacinação para os próximos dias está disponível na página do município de Cotiporã. Para Fagundes Varela e o encerramento das notícias regionais, vai ser realizada na noite desta sexta-feira, dia 22, a quarta feijoada beneficente do Lions Clube. O evento ocorre no Clube dos Motoristas. Os ingressos podem ser adquiridos com os integrantes e também com a diretoria do Clube dos Motoristas. O valor é R$ 40 e uma ação social do Lions Clube.
Antes do intervalo comercial, o quadro Acontece nos leva ao município de Guabiju, que retomou as aulas de futsal para crianças e adolescentes. No quadro Acontece, você vai ver como as aulas estão sendo ministradas e conhecer melhor sobre a iniciativa que é feita através da atuação do professor Volmir Pauleto. A gente confere e na sequência retorna. A Escolinha de Futsal de Guabiju retomou suas atividades na Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Guabijuense. Coordenadas pelo professor Volmir Pauleto, as atividades envolvem os princípios básicos do futsal, como aquecimentos, alongamentos, treinamento tático com e sem bola e jogo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta iniciativa. Fazem 6 anos que eu venho fazendo esse trabalho aqui em Guabiju, tá? Uma parte social, né, do município, onde que eu entro com uma escolinha de futsal. Quero também agradecer o prefeito Diego, tá? Pela oportunidade que ele me deu há 6 anos atrás, e há 6 anos eu estou trabalhando com eles aqui. É uma parte que é onde a gente procura não só passar o futsal, tá? Passar disciplina, respeito, né? Acima de tudo mostrar o momento aqui fora, como é que tá o momento, né? A gente fala de uma maneira para eles terem um respeito com os pais em casa, passar esse lado, né? Não só o futsal, mas passar essa tranquilidade para eles que ali fora, no futuro, quem vai estar representando o município deles vão ser eles. Tem várias vagas, quem quiser participar não é cobrado de ninguém, é uma parte social do município. Hoje estamos com 43 alunos, a gente divide em categorias, né? Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os meninos têm 7, desde os 6, 7 anos até os 15 anos, 15 a 16 a gente trabalha com eles. Então, a gente teve um passado aí no futebol, todo mundo me conhece. Então, eu sempre fui de muito respeito e muita disciplina, né? Sempre fui cobrado, e aonde estou passando, tanto no União, em Nova Prata, em Nova Bassano, na escolinha de lá, a gente procura passar isso, né? E a escolinha de cá também não é diferente. A gente procura manter um respeito, uma disciplina, isso que a gente cobra muito dos meninos, né? E outra coisa que a gente cobra é o boletim, né? Cada trimestre a gente cobra o boletim deles para ver como é que eles estão de notas, e o pessoal que tem uma nota baixa, ou a gente senta, conversa, né? Procura cobrar deles também, né? Já que a prefeitura oferece, né? Oferece oficina para eles, a gente cobra a nota na escola, né? Pede como é que eles estão, e isso é muito gratificante para mim, né? É no ginásio municipal, né? Aqui de Guabiju. É nas quartas-feiras, né? A gente começa das 5, vai até as 9 horas da noite, né? Com turmas, né? Como te falei, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Então, quem quiser participar, a gente, né? A secretária Adriana, ela anota os nomes, é só falar com ela que ela repassa para mim e começa a escolinha aí com o nosso. Uma saudação especial ao professor Volmir Pauleto, também conhecido como Chamaco, grande jogador do futsal da região, que agora se empenha nesse trabalho social com as crianças. No próximo bloco, as informações do estado do Rio Grande do Sul, com as tendas que foram entregues para os ambulantes na cidade de Caxias do Sul, a exposição de combis no shopping em Passo Fundo e as novas viaturas da Brigada Militar entregues hoje pelo governo do estado. Eu retorno em 3 minutos. O
que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta, com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Muito bem, nós retornamos para você na noite dessa sexta-feira. Nesse momento, a temperatura é de 22 graus, o céu permanece nublado. Teremos chances de chuva durante a madrugada, de acordo com as previsões. E os destaques do estado do Rio Grande do Sul dão conta da nova entrega realizada pelo governo de Caxias aos ambulantes. Tendas foram entregues para aqueles que fazem vendas na área central de Caxias do Sul. Uma solenidade realizada pela Prefeitura na manhã de hoje, na Praça Dante Alighieri, na zona central caxiense, oficializou a entrega de 82 tendas para imigrantes que trabalham como vendedores ambulantes no município. Ao todo, as vagas de 1,20 m estão localizadas em trechos da Rua Doutor Montauri, entre a Pinheiro e a Sinimbu, e a Rua Marechal Floriano, entre a Sinimbu e a Pinheiro. Os comerciantes já estão habilitados junto à Prefeitura e vão estar aptos para trabalhar a partir da realização de sorteio das vagas, que acontece na próxima segunda-feira. Conforme o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo, alguns dos comerciantes só devem começar a trabalhar nas áreas fixas a partir da semana que vem, tendo em vista que grande parte dos imigrantes são muçulmanos e estão passando pelo Ramadã, um período de jejum e reflexão espiritual. Um dos líderes dos ambulantes, o comerciante Papis Doye, comemorou a instalação das tendas junto com as demais dos trabalhadores que estão presentes no local. Ele ressalta que a medida da Prefeitura vai possibilitar que eles exerçam a atividade sem risco de terem as mercadorias recolhidas por fiscais da própria Prefeitura. Para utilizar os espaços, os comerciantes pagam uma taxa de R$ 116,45 para obter a permissão de atuar no local designado ao longo dos próximos 12 meses. Entre os critérios para obtenção da autorização da Prefeitura de Caxias está ter a carteira assinada, não ter a carteira assinada e estar em dia com as atividades profissionais.
Nas informações do Planalto Médio, o Passo Fundo Shopping promove uma mostra de Kombis, um dos veículos mais queridos dos brasileiros, com modelos originais e também personalizados. Os carros que são uma paixão nacional, a Kombi, que atrai muitos fãs pelo seu modelo singelo e ao mesmo tempo único e reúne várias histórias pelo veículo. Elas estarão reunidas durante a Mostra de Kombis do Passo Fundo Shopping, que iniciou nessa semana e vai até o próximo dia 30 e é aberto ao público de forma gratuita na praça de eventos e no estacionamento do térreo. Entre os modelos estão alguns recentes até o ano 2005 e também os icônicos da década de 70. As Kombis pertencem aos integrantes do Passo Fundo Fusca Clube, que reúne colecionadores dos veículos da região. O presidente da entidade explica a curiosidade e convida a população para conferir os exemplares que estão disponíveis. Destaque do nosso editorial: o governo do estado do Rio Grande do Sul faz a entrega de 62 novas viaturas semiblindadas à Brigada Militar. A Brigada Militar recebeu na manhã de hoje um reforço no policiamento ostensivo. O governo entregou 62 viaturas semiblindadas modelo Toyota Corolla durante a cerimônia realizada em frente ao Palácio Piratini. A solenidade contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário de Segurança Pública Vânio César Santa Rosa, além do comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio dos Santos Feioli, e outras autoridades. Os veículos 0 km foram adquiridos com recursos, sobretudo do programa Avançar na Segurança Pública, que adquiriu 53 veículos num total de mais de 10 milhões de reais. O restante foi através do PSEG, o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e o investimento total dos 62 veículos chega na casa dos 11 milhões e 700 mil reais. Cada viatura teve um custo médio de 190 mil reais e já vai ser aplicada diretamente no policiamento ostensivo. Nas informações do esporte e a dupla Grenal, o Grêmio retorna às vitórias, vencendo o Guarani por 3-1 com 3 gols de Diego Souza. Os primeiros pontos da Série B vieram graças ao icônico jogador gremista. O tricolor fez 3-1 na tarde de ontem, feriado de Tiradentes, no jogo da Arena, válido pela terceira rodada da Série B. Com a vitória, o time de Roger Machado deixa a 17ª colocação e sobe para terceiro na tabela, ainda que de forma provisória. Na próxima rodada, o adversário do Grêmio será o Operário, na quarta-feira, às 19 horas, em Ponta Grossa, no Paraná. A atuação, mesmo com sustos, foi de superioridade diante do Guarani. Com apenas 58 segundos em campo, voltando de lesão, Diego Souza inaugurou seu show particular em um chute cruzado. Ele foi às redes novamente aos 40 minutos e ainda no primeiro tempo e aos 14 da segunda etapa, quando sentenciou aí o seu terceiro gol. Aos 30 minutos saiu ovacionado pelo torcedor junto do lateral Nicolas, que também retornou bem das suas assistências. O Guarani chegou a empatar com o lateral Matheus, mas acabou perdendo o jogo. E Mano Menezes fez as primeiras escalações com o time colorado e agora traz os destaques para o próximo jogo, que será aí o Inter pela Série A e o técnico retomando a sua atuação. Nós vamos agora com o especial do nossa matéria do quadro Acontece, fazendo o giro pela região. Na sequência, eu retorno com as informações do mercado financeiro. Bom,
Então aqui a família Binda é uma família que sempre foi muito próxima da Emater, né? Ainda assim, lá nos anos de 2016, 2017, com outro colega da Emater, o Leandro Ebert, eles dirigiam até aqui na propriedade, porque eles estavam também com algumas dificuldades, especialmente aqui na questão da bonicultura de leite, né? Às vezes em produção abaixo do desejado, algumas questões de alimentação que precisavam ser melhoradas e corrigidas, né? Então, assim, a primeira intervenção aqui do colega e da Emater, enfim, foi no sentido assim de melhorar a produção de alimento volumoso para ofertar para os nossos animais, né? Então foi feito um trabalho de correção de solo, de implantação de pastagens, de estar disponibilizando esse alimento para os animais. Quando se chegou nesse ponto, a gente precisava fazer com que então a vaca colhesse esse alimento e pudesse então isso depois se traduzir na produção de leite, né? Então foi alterado horários de pastejo dos animais, foi feito piqueteamento, junto com isso foi colocado água nos piquetes, foram implantadas nogueiras aqui para também propiciar a sombra para os animais e conforto, né, especialmente no verão, que é o que as nossas vacas também mais sentem, né? Por último agora, no último ano, os proprietários aqui, eles implementaram a questão da irrigação, né, nos piquetes. E agora, né, mais recentemente, há uns 40 dias, 60 dias, a gente está implantando aqui um sistema novo de pastejo, que a gente chama de pastejo rotatível, né? No qual assim você dá espaço e dá mais tempo e também os horários mais favoráveis para que o animal possa estar comendo, se alimentando, né, do pasto, e depois isso vai se traduzir lá na hora que vai retirar o leite e dentro do resfriador, né? A vaca é um animal assim de muita rotina, né? Então você tem que adaptar aquilo que tu está querendo implementar com um pouco de tempo, paciência, né? Porque ela precisa de uma rotina estabelecida, que ela se adapta a isso e então a partir disso você também começa a colher resultados. Então esse pastejo é sempre assim, a gente sempre pensou pastoreio rotativo tradicional a partir do ponto de vista da planta. Agora não, a gente pensa assim a partir do ponto de vista do animal, aquilo que o animal prefere, aquilo que ele vai preferir ingerir para ter o melhor resultado, né, depois na sua produção de leite. Aqui também na propriedade a gente está tentando alterar um pouquinho o horário da ordenha. Tradicionalmente a família assim, ordenhava 6 horas da manhã e depois 4, 5 horas da tarde, né? E todos os estudos indicam assim, que o animal, especialmente a vaca, né, que produz leite, ela tem um pico de pastejo que é 2, 3 horas logo depois do nascer do sol e 2, 3 horas antes do pôr do sol, né? E normalmente esse é o horário que o animal está sendo ordenhado, tá? Então aqui também a gente postergou na manhã, então estão sendo ordenhadas as vacas às 8 horas da manhã e à tarde é 4 horas, para depois elas terem tempo de ir para o piquete, né? E então se alimentarem e consumirem pasto naquele momento que elas estão mais aptas a fazer isso. Porque uma vaca, ela chega assim a dar por dia, se ela tem disponibilidade, 20 mil a 30 mil bocados para poder ingerir lá seus 70, 80 quilos de pasto. E ela precisa de tempo e precisa também estar no melhor horário, né? Então a gente está, enfim, nesse novo conceito de manejo, é tentando propiciar para o animal as melhores condições, para ele ter condições de consumir o pasto e assim resultar lá na nossa produção de leite final. Há 5 ou 6 anos atrás, a gente via que a nossa propriedade não estava gerando o lucro que a gente queria com a questão das vacas de leite, né? Então a gente procurou a Emater aqui do município de Fagundes Varela e antigamente o Leandro Ebert, ele propôs esse novo manejo, esse novo conceito e a gente abriu as portas, né, e aceitou a proposta que ele tinha, né? Isso eu acho que foi um grande influenciador e um grande divisor de águas na época, né? Que muita gente vinha confinando vacas e a gente está fazendo o processo contrário, né? Então hoje eu posso dizer que é um divisor de águas, né? Mas a nossa propriedade abriu as portas, aceitou essa proposta que ele tinha e desde lá a gente vem usufruindo bastante do que a Emater passa para nós, junto com a Tassiane, junto com o pessoal da Emater, a gente sempre tenta pedir auxílio deles. Foram outros fatores também, aqui no município de Fagundes Varela a gente tem um incentivo que é a Impulsão Agropecuária,
A gente procurou a prefeitura na época, então a gente investiu também na estrevaria, na sala de ordenha, né? E também agora a gente teve um incentivo na irrigação. A prefeitura aqui ajuda bastante, não só a parte da bovinocultura de leite, mas também quem lida com frango, com suínos, né? E é um desafio, eu digo sempre que é um desafio. A gente tem que sempre ter uma mente aberta, aceitar essas novas propostas, né? E ter uma atitude de mudar, tentar fazer diferente. A gente não pode ficar só reclamando porque o insumo está caro, porque o preço do leite está barato. A gente tem que tentar fazer o diferente para conseguir ter um pouco mais de lucro e um pouco mais de rentabilidade na nossa propriedade. Junto com isso também ter uma vida um pouco diferente, uma vida mais saudável, trabalhar um pouquinho menos também. Acredito que agrega bastante, né? A estrutura aqui da propriedade me proporcionou a executar o projeto de mestrado, né? Então são benefícios não só para mim, né, e para a comunidade científica, mas acredito que para toda a sociedade, né, para todos os produtores que queiram trabalhar com pasto, que queiram manejar de maneira eficiente, acredito que vai agregar bastante. A Imater, ela me deu o suporte para que tudo isso ocorresse, né? Eu estou nos últimos dias aqui de experimento, então eu só cheguei em Fagundes graças a Imater, né? A contatos com a Imater. E o apoio deles está sendo bem gratificante. Muito bem, você acompanhou a história da família Abinda e a ocupação do agronegócio em Fagundes Varela. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, as cotações do mercado financeiro, as notícias do Brasil e do mundo no Conecta News. Mas antes disso, um abraço para Tanise Maiara, que manda o seu beijo para o Johnny, o nosso editor. Eu volto em 3 minutos. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, retornamos para você no Conecta News nesse último bloco da sexta-feira para trazer as informações do Brasil e do mundo. Mas antes disso, com o apoio especial da Dionet Telecom, Paludo Pneus, Revitale, Grupo do Joelho Mote, Unimed Vale das Antas,
Tá na Roda Pneus e Gobi Lupo Scala, loja em Nova Prata. Nós vamos com as cotações no mercado financeiro. O dólar fechou na casa dos 4,80, numa das menores cotações dos últimos 5 anos. Ibovespa fechou em queda de 2,86, Dow Jones queda de 2,82 e Nasdaq também no negativo em 2,55. As bolsas europeias todas encerraram a semana no vermelho. No Oriente, Xangai alta de 0,23 e a japonesa Nikkei no negativo de 1,63. Já que estamos com o mercado financeiro, vamos às notícias da economia e da agricultura, onde o destaque fica por conta das exportações de fruta, que acabaram aumentando 2% no primeiro trimestre. As exportações de fruta cresceram 2% em um volume acima do normal no primeiro trimestre no Brasil. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, o Brasil já enviou cerca de 250 mil toneladas para o mercado externo. Segundo a entidade, o melão, o limão, a manga e a melancia foram as frutas mais registradas nos embarques de janeiro a março de 2022. Apesar do aumento de apenas 4% no volume das exportações de melão, foram enviados para o mercado internacional 76 mil toneladas da fruta, com um faturamento que ultrapassa a casa dos 47 milhões de dólares. O limão registrou um aumento de 20%, com 37 mil toneladas. Países como México, Colômbia e Guatemala ficaram sem produção, abrindo espaço para o envio de maior quantidade das frutas brasileiras. Outro ponto de destaque do aumento é com a abertura do mercado chileno no primeiro mês do ano, através do envio das primeiras cargas agendadas em fevereiro. A manga, a fruta mais exportada de 2021, registrou um aumento de 9%, talento do país tropical na produção de frutas. E quem faz aniversário hoje? Terra Brasilis, que há 522 anos era descoberta, segundo alguns historiadores, de forma acidental pelos portugueses. Foi no dia 22 de abril de 1500, segundo os livros de história, as caravelas portuguesas chegaram ao Brasil pela primeira vez na Costa do Descobrimento, como passou a ser conhecida a região no sul da Bahia, que compreende os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz da Cabralha e Belmonte. Comandada pelo capitão-mor Pedro Álvares Cabral, a expedição buscava chegar até a Índia, cruzando o Oceano Atlântico, mas acabou levando ao descobrimento do Brasil. Os portugueses, então, nomearam as terras conhecidas como Terra de Veracruz. Essa parte da história do descobrimento do país é a mais conhecida e contada para todos no ensino fundamental. Segundo as informações se destacam, muitos aí dizem que os portugueses chegaram no Brasil por acidente e aqui fizeram a sua farta colônia durante os anos que se seguiram. Nas informações da saúde e da atualidade, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta sexta-feira a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional por conta da Covid. A portaria, assinada pelo ministro, entra em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Segundo ele, esse movimento deve ocorrer ainda hoje de forma excepcional. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional por conta da Covid entrou em vigor em fevereiro de 2020 e poucos dias depois da Organização Mundial da Saúde declarar emergência internacional. A norma permitiu que o governo federal e os governos estaduais e municipais tomassem uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscaras, autorização emergencial para vacinas, entre outras cirandas que a pandemia nos trouxe. E parece que agora, com a assinatura do termo, o Covid-19 vai ficando para trás e a pandemia também vai se despedindo da nossa realidade, na qual vemos a normalidade das atividades ganhando cada vez mais força.
A polêmica no Brasil e em Brasília, a partir de ontem, se instalou por conta da condenação do deputado aí Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF. Porém, o presidente Jair Bolsonaro, ainda no dia de ontem, concedeu um indulto ao deputado que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças às instituições democráticas. O direito com o indulto, chamado de graça constitucional, foi publicado em edição extra do Diário Oficial. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a medida em uma transmissão nas redes sociais na noite de ontem, o qual afirmou que a liberdade de expressão é um pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. O presidente disse ainda, abre aspas, a graça que se trata esse decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito da sentença penal condenatória, fecha aspas. E ele disse que a sociedade se encontra em comoção, por isso acabou concedendo esse indulto ao deputado Daniel Silveira. Os destaques internacionais, começando o giro de notícias externas pela França, que emitiu uma ordem de prisão internacional contra o empresário Carlos Ghosn. A justiça francesa emitiu uma ordem de prisão internacional contra o ex-CEO da Nissan, no âmbito de uma investigação por abuso de bens sociais, lavagem de dinheiro e corrupção. O executivo franco-libanês brasileiro, que vive em Beirute desde uma fuga cinematográfica do Japão em 2019, recebeu a ordem, que é de detenção internacional e foi emitida no dia de ontem, sendo uma mensagem contundente às autoridades libanesas que nunca autorizam a extradição de seus cidadãos e que proíbem a saída de Ghosn do país libanês. Se a ordem de prisão for executada, Ghosn será apresentado diretamente a um juiz de uma instrução do processo em Nanterre, região no sul de Paris, que notificará sobre a investigação. A justiça francesa investiga pagamentos de 15 milhões de euros, considerados suspeitos, entre a aliança Renault-Nissan e a distribuidora da montadora francesa em Oman, a Sul-Rail Baoan Automobiles, informou a agência France Presse e o Ministério Público de Nanterre. O juiz da instrução criminal emitiu outras 4 ordens de prisão internacionais que, além de Ghosn, afetam o fundador da distribuidora de veículos no Oriente Médio, seus 2 filhos e atual presidente da empresa. A agência France Presse diz que fontes próximas ao caso acusam de lavagem de dinheiro e corrupção a quadrilha que intentou essas práticas. Informações sobre a guerra no leste europeu e a subida da temperatura diplomática. A Rússia proíbe a entrada da vice-presidente norte-americana no país. A Rússia ampliou a lista de proibição de entrada de autoridades norte-americanas no país russo, incluindo a vice-presidente Kamala Harris e mais 28 autoridades, empresários e jornalistas norte-americanos. A lista de sanções publicada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia inclui o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, e o porta-voz do Pentágono, John Kirby, entre outros. Estes indivíduos são impedidos de entrar na Federação Russa indefinidamente, disse o comunicado do Ministério. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que enviará 800 milhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Durante um breve discurso na Casa Branca, ele voltou a criticar a ação militar da Rússia no país ucraniano e enfatizou a necessidade de liberar a saída de civis das áreas conflagradas, como a cidade de Mariupol. Biden disse que os Estados Unidos enviarão armamento defensivo e notou que não estava ainda claro se Mariupol estava de fato totalmente sob o controle russo. Ao mesmo tempo, garantiu que os Estados Unidos têm a capacidade de continuar a ajudar a Ucrânia por um longo tempo. Por falar em longo tempo e encerrando as notícias de hoje, Boris Johnson, premier do Reino Unido,
considera que a guerra na Ucrânia deverá durar até o final de 2023. O primeiro-ministro britânico considerou nesta sexta-feira uma possibilidade realista de que a guerra na Ucrânia dure até o final do ano que vem e anunciou que está considerando enviar tanques para a Polônia a fim de ajudar Kiev, onde a embaixada britânica reabrirá na próxima semana. É uma possibilidade realista, diz o presidente, se referindo ao fato do russo Vladimir Putin ter um exército enorme e que cometeu um erro catastrófico em uma opção que ele agora tem é de continuar tentando a esmagar os ucranianos, disse o premier durante uma coletiva de imprensa na Índia sobre as perguntas sobre a data do fim do conflito. Com parte da ajuda militar às autoridades ucranianas, o Reino Unido está estudando a possibilidade de enviar tanques para a Polônia para proteger as fronteiras e a temperatura no leste europeu segue elevada. Nós vamos ficando por aqui com o Conecta News desta sexta-feira, retornando segunda pontualmente às 20 horas e ao vivo com os principais fatos que se tornam notícia. Muito obrigado ao nosso editor Johnny. Muito obrigado a você, telespectador. Uma boa noite e um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira.